Bom dia, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Restaurados, renovados com seu corpo físico, sua alma, né? Eu estou assim, restaurado, renovado, né? Como sempre digo, dormi bem, né? E também estou aqui alegre, contente e quero transbordar para vocês, porque eu já busquei espiritualidade, eu já busquei, né? Eu já dei de mim tempo de qualidade para com o Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu. Já busquei a presença dele, né? Eu tenho um tema para falar com vocês hoje, né? Que é sobre mediocridade. E já aproveitando o embalo, né? Nós, meus amigos, se mantemos na mediocridade, né? Ou na média de muitas pessoas, né? Uma das coisas é quando nós não damos tempo de qualidade para o Senhor, quando nós não damos tempo de qualidade para o Senhor. Eu mesmo, né? Anos atrás e durante a maior parte da minha vida, o que eu fazia? Na hora de dormir, já caindo na cama, né, rezava um Pai Nosso, inclusive contrariado, sem verdadeiramente conectar a minha mentalidade e o meu coração com o Senhor. Rezava aquele Pai Nosso superficial, né, só para ter uma paz de consciência, né? Então, para antes de dormir, né? Então isso se diz o quê? Isso é o quê? Ser medíocre, né? E muito grave isso, ainda mais relacionando ao Criador, a Deus, ao nosso Pai, que então nos dá essa oportunidade, né, de viver e fazer essa passagem, evoluir aqui na Terra, nos dá essa grande oportunidade, né? E temos então que ser muito mais que isso, representá-lo aqui na Terra, porque as pessoas nós precisamos ser embaixadores do reino e levar a palavra, levar aquilo que nós aprendemos, nosso conhecimento para as pessoas, porque foi assim que eu comecei a me levantar também, né, buscando conhecimento através de pessoas, através da Bíblia, da palavra e através de mentoria espiritual, meus amigos. Então é muito medíocre quando nós rezamos superficialmente, oramos superficialmente e ainda mais se relacionando a Deus, meus amigos. E também, né, é muito medíocre, meus amigos, é muito medíocre quando nós ficamos muito tempo, né, nos vitimizando, se fazendo de vítima nas coisas, por mais que as coisas acontecem, por mais que temos problemas, vamos dizer assim, conjugais, familiares ou de trabalho, mas porém perceba, né, você se torna medíocre se você aceita isso assim como os outros aceitam. Quando você diz que coisas graves que está acontecendo com você, você diz que é normal, que faz parte, né? Isso é mediocridade, meus amigos, é mediocridade. Você quer ver? Quando você está sofrendo abuso no seu relacionamento e você se mantém porque você acha que é normal, é mediocridade. Quando nós, como pais, né, vivemos na média dos outros. Por exemplo, temos filhos, quando chega ali na adolescência e já deixemos, como a gente vê aí na noite, né, já deixa filhos malas penas começando a adolescência, já ir para a noite, né? Daí começa os abusos, já começa a se perder a todo tipo de coisa, não porque tá na moda, porque os outros deixam e coisa e tal. Daí o que acontece? Você está sendo medíocre, ainda mais também se tratando de filhos, né, que são flechas do reino, são embaixadores que Deus colocou no seu lar sobre a sua responsabilidade, e você então está fazendo que nem os outros, vivendo na média do que os outros estão vivendo, na mediocridade. Então veja bem, também é um dos motivos dos grandes motivos
dos quais acontecem as coisas, né? Estupros, abusos, drogas, né? Inconsequência, né? Relacionamentos sem preparação e assim um monte de coisa, meus amigos. E também, veja bem, tem coisas, continuando em relação aos filhos, né, que até é uma piada. Eu mesmo fazia isso, né? Hoje em dia a gente se toca disso. A maioria, né, nessa média, nessa mediocridade, quando dizemos para os nossos filhos pequenos, olha só a gravidade disso que a gente tanto tempo não percebe, e é muito grave isso, e grande porcentagem de pais usam essas frases com seus filhos, e diz assim, quando ele está teimando de alguma maneira, né, diz assim, uma das coisas que faz, olha o velho do saco, olha o velho do saco, né? Então, você está metendo medo no seu filho, né? Esse é um grande problema. Você está metendo medo no coração e na mente do seu filho, né? E outra, você não está exercendo governo sobre o seu filho, não está exercendo governo. Ao contrário do velho do saco, você ser autoridade, você tomar providência, você mostrar para o seu filho, né, que você é autoridade e ele tem que obedecer, Então, não é a questão de ele ter medo de você, é questão de obediência, de saber que você é autoridade sobre o seu filho, né? Além de não ser autoridade, ainda diz, olha o velho do saco, né? Outra coisa grave, né? É dizer que, olha a polícia vai te pegar, né? Olha a gravidade, você está metendo no seu filho, na cabeça dele, para ele ter medo de polícia, e ao contrário, a polícia é para nos proteger. Se um dia o seu filho precisar da polícia, é para proteger. Então você está acabando com a sua autoridade e passando mais um medo para o seu filho, meus amigos. Perceba a gravidade disso daí, né? Olha quem apareceu aqui, quer vir no colo do pai? Opa! Né, meus amigos? Então, veja bem, eu disse aqui 2 formas de nos mantermos medíocre. Você quer ver também uma terceira forma de ser muito medíocre e viver na média de muitos, né? O nosso país, em determinados lugares, está faltando mão de obra, está cheio de trabalho, está cheio de emprego para as pessoas trabalhar, ganhar o seu sustento, né? Através dos seus braços, da força que Deus lhe deu. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, são milhões de pessoas que se fazem de vítima da sociedade. São milhões de pessoas, então, que vivem na mediocridade, né, ganhando o tal de benefício, e se acomodam nisso daí. Veja bem, meus amigos, o quanto é medíocre essa mentalidade. Perceba porque nós não viemos aqui para isso. É um grande pecado querer viver de benefício. Se você está vivendo de um benefício nesse sentido, alguém está trabalhando para te sustentar. E muitos têm o corpo físico saudável, a grande maioria, na verdade, tem o corpo físico saudável, tem tudo para trabalhar, ganhar o seu sustento, inclusive ganhar 5, 6, 10, 20, 30 vezes esse valor. É interminável, né? Falar em números, o que um ser humano pode ganhar prosperando, e as pessoas ficam se fazendo de vítima, né? De pobre, como se diz, né? E são improdutivos, ficam vivendo uma vida toda. Eu conheço pessoas de geração para geração, né, querendo viver em bairro pobre, sendo só beneficiado, né, com ganhos de governo na esfera municipal, estadual e federal, né, vivendo só de benefício,
né? E isso é uma vida miserável, porque esse benefício, né, não dá para nada, 600 pila, 900 pila, R$ 1.000, né? Na verdade é para continuar vivendo uma vida medíocre, e as pessoas ainda têm orgulho, é só escutando para ver o meu benefício. Meus amigos, pelo amor de Deus, nós não nascemos para isso, e que grande pecado ainda, né, ter um corpo físico saudável, ter trabalho, ter condições, né, e as pessoas não fazerem justiça, não fazerem jus aquilo que Deus concedeu: corpo físico forte, mentalidade, espiritualidade, e não querer evoluir e viver nessa mediocridade, meus amigos. É muito grave uma coisa dessas, é muito grave, né? Então, citei aqui algumas formas de viver na mediocridade, meus amigos. Também eu sempre procuro tocar nesse assunto e nesse tema, né, de relacionamentos, né, quando que as pessoas, né, acabam com seus casamentos, às vezes porque falta o quê? Falta Deus nos seus lares, né? Falta intimidade com o Senhor, né? O que eu quero dizer com isso? Quando tu não tem intimidade com o Senhor, você não há perdão, não há paz, não há harmonia, né? Quando você não tem intimidade com o Senhor, né, o maligno está perpetuado dentro do seu lar. Por isso que há tribulação entre pais e filhos, por isso que há separações. Então, se você está vivendo isso, também está vivendo então na mediocridade. E daí vem os fatos piores ainda, né? A separação, e daí de novo vai viver a média dos outros. A média dos outros, o que é? Buscar em lugares, então, um coração ferido, buscar em lugares errados, buscar de novo um novo relacionamento, e lá está, nesses lugares também, pessoas medíocres que de nada vão acrescentar na sua vida. Entende, meus amigos? Né? E daí então vai dizer assim: Marcos, mas só falar na teoria, então como sair disso? Mas como sair disso é o seguinte, né? Primeira coisa, buscando na palavra do Senhor e compreendendo a palavra do Senhor, compreendendo as parábolas e todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Primeira coisa que você vai perceber então é a sua identidade, como eu sempre digo, como filho, né? E buscando a sua identidade, então você vai perceber o quão poderoso é a sua mentalidade. Você vai então começar a adquirir a mentalidade de Cristo, né? Você vai perceber que tudo isso Deus te deu, né? Você vai começar a perceber que você não veio aqui para ser medíocre. Você vai começar a perceber que você veio aqui para ser governo. Você veio como embaixador do reino, como representante do Senhor. Então você vai perceber tudo isso, né? Como é que daí você vai então também buscar conhecimento, sabedoria, através de mentorias espirituais, né? Que muitas vezes, assim como eu era também, nós lemos a Bíblia, né? E as coisas que Jesus dizia profundamente, eu não entendia exato o que queria dizer com aquilo. Então, através de mentorias, ou até mesmo buscando na internet, né? Ali vai estar as explicações reais do que Jesus queria dizer. Então você busca conhecimento, sabedoria, né? E depois disso você faz o quê? Decisão e movimento. Você toma a decisão, então você vai perceber que aquela vida anterior que você estava vivendo era uma vida realmente
medíocre, seja em qualquer área, como eu falei, em relação a Deus, em relação aos seus filhos, em relação a relacionamentos, né, conjugais, em relação à família. Então, você vai perceber tudo isso, né, e você vai querer sair da mediocridade o quanto antes. Você vai então tomar a decisão, entrar em movimento, e você vai querer cada vez ser mais sábio e cada vez produzir mais, cada vez ganhar mais através dos seus braços, através da força que Deus lhe deu, da sua inteligência emocional, né? E você vai ver que em relação a ganhar benefício, por exemplo, meu Deus, você tem o poder de muito mais que isso. Você vai perceber que grande pecado é viver nas costas, então, na verdade, falando direto de quem trabalha, né? E você vai perceber que, né, muitos vão perceber que nem merecedor disso é, porque está vivendo, né, do suor de alguém que trabalha. Então você vai querer sair de tudo isso daí. Você vai perceber que os ambientes, as frequências, né, até mesmo as pessoas que você vivia, né, que te mantinham na mediocridade, né? E perceba, desde o Evangelho diz, Deus, né, Deus, às vezes é preciso você mudar de lugar, né, para uma nova terra, para habitar um novo mundo, né, que lá pode emanar então o mel, a prosperidade para você, meu amigo e minha amiga, né? Então, tudo é uma questão de decisão, é uma questão de movimento, né, meus amigos? Eu quero desejar para vocês então um dia muito alegre, um dia de buscar conhecimento, sabedoria, buscar a presença do Senhor, né? Então as nossas atitudes vão começar a ser outras, né, meus amigos? As nossas médias, vamos dizer, né? Nós vamos sair da mediocridade, das médias de todo mundo e vamos ser diferentes, vamos viver de forma diferente e vamos prosperar, meus amigos. Desejo a vocês um dia maravilhoso, né, de reflexão, né, de conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus, já é.